Olá, gente. Estou aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. E o versículo da Bíblia que se encontra em 1 Samuel, capítulo 15. E o versículo 1 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Então disse Samuel: a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque, Israel, como se lhe após no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e oferece a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoe. Porém matarás desde o homem e a mulher, desde o menino até os de peito, desde os boi até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Talaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amaleques. Então feriu Saul os amalequitas desde a Ávila até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas. Perdoaram Agag e os melhores das ovelhas, das vacas e as das segunda sorte, e aos cordeiros e os melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa viu de desprezível, destruíram totalmente. Diz a Bíblia aqui que o versículo 15, do 2, o 3 até o 9, a Bíblia diz que Deus ordenou, quando Deus ungiu Saul como rei, Deus tinha ordenado Saul que fosse esta missão. A Bíblia diz que Deus fala para o rei Saul que de tudo que teria naquele lugar era para destruí-lo, juntamente com o rei Agag. Mas a Bíblia vai nos dizer que Saul pegou seus melhores gados, seus melhores carneiros, e não destruíram, e também trouxeram um rei vivo. Essa foi
desobediência que Saul fez. E agora aqui no versículo 10, a Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se constitou toda a noite, clamou ao Senhor. À madrugada, Samuel, para constar a Saul pela manhã, anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor dos Exércitos. Disse: bendito seja tu do Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo pediu o melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera-te, declarei que o Senhor me disse esta noite. Ele disse: lhe fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente este pecadores e os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, e antes voltasse ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do entendido, para ofereceres ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedecer à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício. Diz a Bíblia que o rei Saul desobedeceu a ordem de Deus. Diz a Bíblia que Saul, quando Deus ungiu Saul como rei, Saul era um homem fiel a Deus. Mas depois que Saul se achou com a coroa em sua cabeça, Saul começou a andar nos seus próprios caminhos. Mas o que eu quero dizer para você é que Saul desobedeceu a ordem de Deus. E Saul, por ter desobedecido a ordem de Deus, a Bíblia diz que o espírito de Saul, o espírito de Deus que habitava em Saul, saiu. E Saul ficou uma casa vazia por dentro. Porque assim somos nós, quando se afastamos dos caminhos do Senhor. Nós ficamos como uma casa abandonada. Quando nós não temos mais o Espírito de Deus
Nós não andamos mais conforme a palavra do Senhor, e sim fazemos coisas que não agradam a Deus. Devemos vigiar, devemos olhar mais para as coisas de Deus. Devemos buscar o Senhor todo momento. A Bíblia diz que quando Saul se desviou do caminho de Deus, a Bíblia diz que Deus fala que se arrepende de ter colocado Saul como rei. Mas eu quero te dizer que devemos agradar ao Senhor, devemos andar em seus caminhos, nunca devemos desviar da sua palavra. Todos nós somos sujeitos a cair, mas o levantar é de Deus. A Bíblia diz que errar é humano.